na dificuldade dela, ela aceitou que ela precisava de ajuda e, neste momento, falou, putz, a melhor opção pro meu filho, pra ele não crescer num ambiente hostil, é deixar com uma pessoa que vai, pelo menos, cuidar dele, que se importa com ele de verdade, enquanto eu também melhoro, sabe? Eu achei isso legal. Fala, gente bonita! Tá começando mais um Cinema nos Trilhos, onde a gente se reúne aqui para fazer aquele bate-papo gostoso e rápido e falar sobre as mais diversas produções sobre filmes e séries aí que estão rolando por esse mundão afora. Eu sou o Felipe da Rapidinha no Cinema. E eu sou o Yasser do Descarrilhando. E hoje a gente tá aqui para falar sobre uma produção que tá rodando aí pela internet, né? Com uma mensagem um pouco meio controversa, meio confusa, que é sobre o filme Palmer. É um filme que tá aí na Apple TV Plus. E pra gente começar aqui a conversar sobre isso, eu quero saber de você, Yasser. O que você achou do filme? Eu fui assistir esse filme completamente cego. Tipo, eu só sabia que ele existia. Já tinha, assim, visto ele ali, a capinha dele na Apple TV Plus e tal. Já tinha ouvido um pessoal falar que era um filme bom e tal. Mas eu nunca nem li sinopse, não sabia nada sobre esse filme. Então, quando você recomendou isso pra gente assistir, eu fui assistir, assim, zero, cara. E foi um filme que eu acho que me surpreendeu, porque eu sei que a gente tava falando até nos últimos episódios que a gente gosta, assim, que a Apple, ela faz séries e filmes muito bons e tal. Mas mesmo assim, mesmo já esperando algo bom da Apple TV, eu achei que esse filme foi uma boa surpresa pra mim, porque eu acho que justamente pelo fato de eu ter ido assistir cego, eu tinha uma ideia meio errada, assim. Pra mim, esse nome Palmer, por mais que seja só um sobrenome de uma pessoa, né, que é o protagonista no caso, mas sei lá, filmes com essa estética do pôster e com esse nome, eu imaginei que ia ser alguma coisa sobre um veterano de guerra, sabe? Eu imaginei uma coisa completamente diferente. Então, quando chegou esse filme e contou uma história até mais simples do que eu tava imaginando, mas de uma maneira tão delicada, eu acho, eu gostei, cara. Eu gostei muito desse filme. Eu achei ele um filme muito bom, muito mais do que eu esperava que fosse, assim. Foi uma surpresa muito positiva pra mim. Que legal, cara, porque tem mesmo essa pegada, eu senti que tem essa pegada do... Primeiro porque no trailer dele mostra, né, o cara, você vê o pôster, tudo, parece mesmo um filme de mais um veterano voltando da guerra e tal, voltando de algum lugar, algum forasteiro desconhecido, e é um filme que, sinceramente, ele tem, eu senti, ele tem uma história pra mim, assim, uma história clichê, mas muito bem contada. E isso faz toda a diferença. Eu acho que isso se deve também muito ao fato de quem tá na direção, de quem tá conduzindo, porque, já pra gente começar aqui, a gente tem nesse elenco o Justin Timberlake. Então, quando eu vi o Justin Timberlake, a última vez que eu vi ele foi naquele filme A Rede Social, que ele tá lá fazendo um papel de um dos amigos lá do Mark Zuckerberg. Também vi ele no filme A Professora Sem Classe. E o Justin, ele vem de um histórico de filmes que é uma coisa muito simples, né? É sempre um papelzinho meio ali, meio morno, né? É sempre ele com a carinha dele e tal. E nesse filme ele veio com essa mesma cara, mas encaixou muito bem. Porque eu acho que isso se deve muito ao fato de quem tá dirigindo. Eu acho que isso fez toda a diferença. A direção é do Fisher Stevens. E, pra nossa surpresa, ele é um cara que também tava num dos filmes do Wes Anderson, que a gente já comentou aqui. Eu não fazia ideia disso. Ele tá fazendo um papel de ator lá nesse filme do A Crônica Francesa. E também tá no Hotel Budapeste. Ah, olha só. Né? Então eu falei, o cara ele já veio com uma bagagem ali, ele deve ter sugado um pouquinho do Wes ali, aprender um pouco na direção, porque embora ele já tenha bastante filmes, né, ele tem alguns sucessos ali rodando, mas eu acho que isso fez toda a diferença. Sim, eu tinha até comentado com você, assim, eu em nenhum momento do filme reconheci que era o Justin Timberlake, eu tava assim completamente alheio, eu só fui descobrir isso depois do filme, quando eu fui procurar o elenco. E eu fiquei tipo, caralho, Justin Timberlake. Porque realmente eu não vejo muito ele em filmes. Eu lembro dele só na rede social mesmo. E sei lá, o que eu vejo dele às vezes eu lembro que uma época ele fez algumas sketches lá do Saturday Night Live, né?
de comédia, ele é um cara bem humorado, assim, tal, e eu lembro dessas sketches que ele fez. Mas o trabalho de ator dele eu conheço muito pouco, sabe? É mais pela música que eu conhecia ele. Mas eu achei, eu realmente, eu concordo, eu acho que ele foi muito bom. O elenco todo desse filme é muito bom, sabe? Eu acho que o destaque, claro, dele ali, mas eu acho que é um papel, como você disse, é meio simples, não é um papel que super demanda do ator, então eu acho que ele conseguiu suprir isso bem. Mas principalmente daquela criança, cara. Eu fiquei impressionado com a criança, assim, tipo... Porque é uma criança nova, né? Acho que ele tem 9 anos. Tinha 9 anos, né? O filme é de 2021, então já faz um tempinho. Mas eu fiquei impressionado, cara. Eu gostei muito da atuação da criança. Porque não é fácil você dirigir criança, não é fácil a criança fazer bem as coisas, né? Geralmente criança tende a ter uma atuação um pouco mais caricata, mas eu gostei, cara. Eu acho que funcionou. Cara, e eu acho que conseguiu servir o propósito da história, sabe? E falando em criança, quem é esse garoto, né? Porque o nome dele é... Ryder Allen. Ryder Allen. E eu nunca tinha visto ele em produção nenhuma, então eu fui dar uma olhada e, de fato, ele nunca fez... É o primeiro filme dele, esse. Pois é. É o primeiro filme e o moleque já chegou arrebentando. Então, pra quem não assistiu esse filme ainda, só pra entender mais ou menos o enredo dele... Essa história basicamente conta um cara que passou ali, cometeu, né, teve uns desvios, cometeu um crime e ficou preso ali por um longo período. E aí quando ele retorna para a cidadezinha dele, né, uma cidade pequena, pelo que eu entendi, ele acaba se deparando com uma família que tá morando ali perto dele e tem esse garotinho que tá nesse lar, que é um lar completamente problemático, um lar que é um tipo de lugar onde uma criança não deveria estar. E eles acabam criando um vínculo e é a partir daí que a história se desenrola. Até a gente não vê muito esse costume no Brasil, mas nos Estados Unidos tem muito esse costume de se morar em trailer, né? Sim. E tem até lugares, assim, que são os trailer parks, que é justamente um parque, um lugar vazio, onde tem vários trailers e as pessoas moram, tipo, nesse estacionamento de trailer, sabe? Tipo, é a casa, a residência oficial deles, assim. É um negócio meio estranho, porque eu acho que não tem esse costume no Brasil. Mas lá é bem comum. Eu não acho que seja ali um trailer park, né? Mas, assim, tem essa casa onde ele mora, que é da tia dele, né? Se eu não me engano. Acho que é da avó. Acho que é da avó dele, isso. Né? Que foi a avó que criou ele, porque ele também cresceu sem o pai, sem a mãe, então foi a avó que criou, e aí ele passou esse tempo preso, aí voltou pra casa da avó e tem que seguir as regras dela, né, porque é a casa dela e tal, e aí meio que essa família mora nesse trailer quase que no quintal deles, assim, sabe? Sim. E aí eles estão lá, e aí essa mãe, ela é uma usuária de drogas, viciada, então ela também tem uma família problemática, o pai parece bastante ausente, bastante violento e tal, sabe? Passa 2, 3 dias fora de casa, e aí essa criança passa a maior parte do tempo na casa desse Palmer com a avó dele, né? Sim. Então, tem uma hora ali que é o grande plot do filme, né? Que a mãe some por, tipo, sei lá, 3 semanas e durante essas 3 semanas esse menino vive ali na casa com o Palmer. E o Palmer, ele é aquele cara, tipo, beleza, não é problema meu, tá ligado? A avó meio que cuida. Só que aí... Spoiler, né? Vamos lá. A avó morre, né? Ali logo no começo do filme. E sobra pra ele ter que cuidar dessa criança. Porque ele até tenta levar ele na delegacia e tal. Só que aí eles falam, putz, se a mãe não tá aí e você não vai cuidar, até porque não é sua obrigação mesmo, a gente vai ter que ligar pro conselho tutelar e botar no orfanato. E aí ele já, acho que bate a consciência dele, porque ele também cresceu sem família, né? Cresceu sem pai, sem a mãe. Então ele falou, putz, beleza, então vou cuidar do moleque, né? Até a mãe voltar. E aí ele começa a cuidar, só que aí ele vai aos poucos perdendo essa dureza dele, assim, sabe? De querer, tipo, deixar o moleque meio de lado e só, tipo, fazendo o básico pro moleque não morrer. Mas aí, ao longo do tempo, ele vai começando a brincar mais com o moleque, se abrindo mais, conversando mais e pegando mais afeto. Tanto que chega um ponto ali do filme que a mãe acaba voltando e pegando o filho de volta, e aí ele fica meio tipo, putz... E agora eu tava cuidando bem dele e de repente, tipo, vai chegar a mãe drogada de novo, vai levar ele pra toda aquela vida lá que ele teve. Então é mais ou menos esse o plot do filme, né? Desse cara que não é pai, mas que começa a ser pai dessa criança, assim, as dificuldades que ele tem. Tem também todo o fato de que ele já foi preso, ele não tá, tipo, livre mesmo, ele tá incondicional, né? Liberdade condicional, então ele tem que prestar lá, ele tem que ir acho que uma vez a cada 2 semanas com a agente da condicional dele pra se explicar, né? Pra mostrar como é que tá indo. Então, tem todas essas dificuldades. Eu acho que o filme, ele se baseia muito nesse drama familiar, digamos assim. Não é uma família tradicional, mas não deixa de ser um núcleo familiar. E das dificuldades dele com o menino. Agora, uma coisa que eu queria falar desse filme, cara. Aquela criança tem um psicológico inabalável, velho.
Eu queria ter o psicológico daquela criança. Porra, Nada cara. afeta aquela criança, velho. Com certeza. Tá toda a merda acontecendo e a criança felizona, cara. Felizona, pulando, se maquiando, se divertindo e... Cara, e que criança fofa, velho. Que criança fofa. É muito... É o tipo de filho... Eu acho que é o tipo de filho que eu gostaria de ter. Por favor, Então obrigado. esse é o tipo de filme que você assiste Ian e dá Palmer. vontade de ter filho. Na vontade de ir ali e falar, vamos fazer um agora, sabe? Cara, a gente tá falando aqui de atores e tal, e tem um ator lá que é o que faz o papel do padrasto da criança. Você já conhecia ele? Já tinha visto ele em algum lugar? O marido da mãe biológica dele, né? Tá falando? Isso mesmo. Não conheço. Cara, o Não nome conhecia. desse ator, ele é Jim Winters. Eu já tinha visto ele atuando. Eu conheci... O primeiro trabalho que eu conheci dele foi na série Oz. Você já ouviu falar da série Oz? Já vi. É uma série de prisão, uma série muito antiga, cara. Ela é mais antiga que Prison Break, até. E lá ele fazia um papel de um cara violento, velho. Tipo, ele era bem jovem, né, na época, tipo, faz muito tempo isso. E eu achei que eu nunca mais ia ver esse cara em lugar nenhum. Até que se passou alguns anos e eu encontrei ele em Brooklyn Nine-Nine, fazendo o papel ali de um cara chamado Abutre. Não sei se você já assistiu essa também. Eu já assisti, mas eu não lembro dele. Não, é um policial babacão que usa jaqueta de couro e tal. Ah, nossa, sim. É Nossa, ele. Eu não ia reconhecer. Tá. É exatamente, é esse cara aí. E realmente, é que agora ele tá mais velhão mesmo. Agora passou pela... Sim. Mas, agora pensando nesse personagem que você citou aí, talvez ele tenha um rosto familiar, cara. Talvez eu já tinha visto ele em algum lugar, mas não de nome, assim. De nome eu não reconheceria mesmo. Não, ele é um ator que eu nunca vi ele fazendo um papel principal em nada. Gostaria de ver. É. Sempre fazendo essas pontas, assim, né? É um policial que aparece de vez em quando, é o marido da mulher ali que aparece de vez em quando também, enfim. Só mais em Oz que ele teve um pouco de destaque, mas em Oz eram várias histórias ali antagônicas que em algum momento, fragmentos, elas se conectavam dentro de uma prisão, enfim. Sim. E eu achei ele... eu achei, pra mim foi uma surpresa ver ele ali. Eu gostei da atuação dele, embora tenha sido, tipo, microsegundos. Eu acho até que foi bem convincente o que ele fez, de um cara escrotão que agride a mulher, que... Ele não é pai do garoto, né? Ele é padrasto do garoto, se eu não me engano. E eu gostei. Isso é só mais um detalhezinho mesmo, não é pra ir muito a fundo nisso, mas eu gostei. Pra mim foi uma surpresa boa, porque é um rosto conhecido e é um ator que eu gostaria muito de ver em outras produções. Eu vou até dar uma caçada aqui. Sim, eu senti isso não com ele, mas justamente com a mãe. Não sei se você conhece aquela atriz também, Julie Temple. Não conheço. Porque eu também não conheci até pouco tempo atrás, e eu vi ela numa série da Lionsgate Plus, que é Little Birds. Não e conheço. ela é a protagonista, ela e mais uma outra mulher lá, que são meio que as protagonistas da história, né? Mas a história começa com ela, né? De modo geral. E eu nunca tinha visto também, mas eu gostei dela nesse Little Bird. Não é uma série que eu gostei particularmente, mas enfim, não vem ao caso agora. Mas eu gostei dela na série. E aí eu fiquei pensando justamente, putz, queria ver mais dela, sabe? E aí, como eu fui assistir esse filme cego, da hora que eu vi ela, eu falei, putz, será que é aquela mulher? Porque ela tem um rosto meio peculiar também. Sim. E aí eu fui pesquisar e falei, é ela mesmo. E aí eu achei legal, assim, eu gostei da atuação dela também. Enfim, eu acho que todo mundo foi bem nesse filme, assim, nada que, tipo, putz, isso aqui foi mais fraco. Eu acho que todo mundo conseguiu cumprir seu papel, assim. Mas eu peguei esse reconhecimento, assim, putz, queria ver mais desse cara, o meu foi com ela, queria ver mais dela também. E aí foi interessante. E ela aparece mais, né? O padrasto ali, ele aparece bem pouco mesmo no filme. Mais nessa cena inicial ali, pra mostrar que ele é um pouco ausente, e depois no final lá, depois tem uma cena mais que ele tá mais violento e tá, tipo, meio que enforcando ela ali, e aí o Palmer vem salvar e tal. Mas nesses dois momentos, assim, que ele aparece mais. Do resto por isso que eu nem destaquei muito o rosto dele mesmo. Mas ela, por outro lado, já aparece mais no filme, assim. Aí eu achei interessante. É mais um... Principalmente no final, cara. Porque aquela hora quando, tipo... O Palmer, ele se afeiçoa? Isso, O Palmer se afeiçoa tanto à criança que ele meio que se propõe a adotar ela, né? Só que, tipo, a mãe ainda tá ali. Aí ele fica nessa briga, tentando provar que, tipo, ali não é um lar muito bom pro moleque, né? E tal. Só que ele também é um ex-presidiário que ainda tá incondicional e tal. Só que a mãe chega a um ponto que ela aceita que ela tem um problema e ela fala, beleza, eu acho que realmente é melhor você ficar nas mãos do Palmer
Porque embora eu te ame muito, tipo, isso eu achei um ponto muito legal do filme, sabe? Ele não mostrou, tipo, a mãe é babaca, tipo, foda-se, deixa com o Palmer, sabe? Mostrou que, tipo, ela se importa com a criança. Não é que ela não gosta da criança, ela ama o filho dela. Só que ela tá passando por esse problema, que é um vício, que é um problema sério e que ela tá na dificuldade. E eu achei legal que, na dificuldade dela, ela aceitou que ela precisava de ajuda e, neste momento, falou, putz, a melhor opção pro meu filho, pra ele não crescer num ambiente hostil, é deixar com uma pessoa que vai, pelo menos, cuidar dele, que se importa com ele de verdade, enquanto eu também melhoro, sabe? Eu achei isso legal. E aí aquela cena final, assim, onde ela tá aceitando isso e tá falando com a criança e tá chorando, sabe? Assim, tipo, putz, eu gostei bastante daquela cena. Nossa, cara, mas me escorreu tanto suor nos olhos, velho. É um filme emocionante. Cara, assistam, é um filme emocionantíssimo. E, pra mim, o mais interessante, esse filme, quando eu conheci ele, ele foi divulgado pela internet, pelo TikTok, nas outras redes aí, divulgando logo a cena de briga, né? Tem uma cena ali que é uma cena de conflito, de briga e tal. Só que o filme não é sobre isso. O filme não é sobre briga, sobre bater na galera e tal. E eu senti que esse é um filme sobre dar segundas chances, cara. É um filme sobre aceitação, é um filme sobre amor e tal. Que a gente tem ali o personagem do... o Sam Burdett, que é o menininho, que tá tendo uma segunda chance de poder ter uma família amorosa, de poder ter ali um pouco de carinho, um mínimo de carinho pra ele. A gente tá tendo também ali o Ed Palmer, que tá tendo uma segunda chance. Cara, quantos prisioneiros quantas pessoas depois de 10, 12 anos de prisão conseguem voltar, ter a oportunidade, ainda mais numa cidade pequena onde todo mundo comenta tudo, ter a oportunidade de conseguir um emprego de novo, ter a oportunidade de não ser completamente isolado. E aí acaba que muitas dessas pessoas recorrem de novo ao crime. E ele fala isso no filme, se eu não me engano. Ele fala, pô, se eu não conseguir um emprego, o que eu vou voltar a fazer? Sabe? Então, pra mim, esse é um filme. Inclusive a mãe também, ela tem ali a segunda chance dela. Quando ela deixa a criança com o Palmer, ele fala, esse é o momento que eu vou usar pra me recuperar, sabe? Então, é um filme com diversas pessoas marginalizadas tendo uma oportunidade de se encaixar de novo em algum momento e fazer o melhor com a segunda chance que elas tiveram. Eu acho que você resumiu bem, cara. Eu acho que é isso. É sobre segundas chances mesmo. Porque eu acho que mostra principalmente essa luta dele ali no começo, tipo, de ter que voltar, por exemplo, pra casa da avó dele, e aí ter que, tipo, conseguir um emprego. Aí mostra que ele, às vezes, pô, ele tá lá no mercado, aí a caixa do mercado falou, putz, a gente tá precisando aqui. Aí vem o chefe e fala, não, eu esqueci de tirar a placa, tá ligado? Porque não quer que ele... Porque, tipo, é cidade pequena, né? Todo mundo sabe que ele acabou de sair da cadeia, todo mundo conhece. Sim. E aí meio que tira a placa, tipo, não precisa não, sabe? E aí ele fica naquelas. É mesmo a escola, depois que ele acaba trabalhando, o diretor não queria, justamente porque ele era também ex-presidiário. E aí ele... O próprio... funcionário lá que depois fala, putz, não, vamos dar uma chance. Aí o cara fala, beleza, vamos dar uma segunda chance. O próprio diretor fala, né? Eu sou um... É verdade. Um grande... Eu acredito muito em segunda chance e tal. Aí ele vai lá e dá oportunidade pra ele. Então acho que, assim, é um tema mais claro realmente mesmo, assim. Tem aí um tema mais secundário, que é justamente de aceitação também, né? Principalmente em relação, às vezes, à criança ali, que não é uma criança tradicional, digamos assim, né? Sim. Porque ele tem toda essa dificuldade, tipo, é uma criança, que é um menino, mas que gosta de brincar com bonecas, e aí é zoado pelos amigos da escola, sabe? E aí tem aquela professora e o próprio Palmer que, tipo, tentam ajudar, sabe? O Palmer no começo ali parece que vai ser aquele cara escrotão também, porque, tipo, você sabe que você é um moleque, né? Não sei o quê. E aí depois ele vai aceitando mais que as coisas são diferentes e que o menino é diferente. Então, assim, eu acho que tem essa questão da aceitação, essa questão do amor, de você lidar com amor, não lidar com ódio e da segunda chance. Eu acho que esses são os temas bastante presentes, assim, no filme. E eu acho que ele consegue lidar bem com todos, sabe? Porque tem filme, às vezes, que tenta jogar muito tema e aí, de repente, um fica meio muito de lado e aí não consegue lidar direito, sabe? Eu acho que ele conseguiu balancear bem esses temas, mas... E até porque muitos deles ali, eles se conectam, né? Assim, todos eles estão bem conectados e eu gostei. E isso é muito estranho, porque a gente tá falando do diretor, né? O Fisher Stevens. Eu fui ver, ele tem bastante filmes, mas todos os outros filmes que eu vi dele aqui pela capa são filmes bem desconhecidos, assim, filmes bem... parece comédia romântica, sabe? Uns negócios, às vezes, meio bem diferentes, assim. Esse foi o primeiro dele que eu vi, que é mais drama mesmo.
e que o pessoal tava falando bem, sabe? Porque foi o primeiro filme de grande sucesso dele. Posso estar falando muita asneira agora, porque realmente bati o olho por cima da lista, assim, eu não reconheci nenhum, né? Pode ser que tenha algum ali que seja de destaque, mas não sei, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar nesse cara, nunca tinha visto nenhum dos outros trabalhos dele, e pra ele fazer de repente, assim, um filme pra Apple TV que fez tanto sucesso é legal, assim. Mostra que ele tem um talento também. Cara, falando mais uma vez de Apple, puxando mais uma vez o saco da Apple, é mais uma produção foda deles. E assim, eu fico pensando como é escalado essa equipe, né, de produção da Apple. Essa percepção, inclusive, que a gente já comentou em outro vídeo, não é só nossa, tem muita gente, eu rodei aí pela internet esses dias pra dar uma fuçada em alguns temas que a gente tava conversando. Sim. E tem muita gente falando sobre isso, falando que a Netflix entrou numa onda de vamos fazer tudo, e aquele negócio das séries originais deles, que deveriam ser uma coisa tipo fodástica, incrível, acabou virando só um nome, né? E a Apple não, né? Ela tem essa pegada de fazer um conteúdo com mais primor, uma coisa de mais qualidade. E aí eu fiquei só matutando aqui na cabeça como que eles escolhem os diretores, né? Porque eu acho que a gente viu esse... Qual foi o último que a gente falou mesmo? A gente falou de Tetris, né? Tetris, isso. Tetris, a gente falou que é da Apple TV Plus. E tem uma escolha de direção muito boa. E também não é um diretor tão conhecido. Então, eu acho que assim, a gente tem muito diretor tesouro por aí, muito ator tesouro por aí, precisando ser explorado, ser encontrado. E a Apple tá caçando essa galera, enquanto as outras plataformas estão aí pegando tudo que aparece, a galera mainstream, a Apple tá ali só pegando ouro pelas bordas, só caçando e levantando esse material. E principalmente com o elenco também, né, cara? Você vê que a maioria dessas... Essa especificamente nem tanto, mas assim, a maioria das séries e dos filmes da Apple, assim, que eles fazem um marketing pesado em cima, tipo, é o Will Smith... por exemplo, Tom Holland, né? Porque tava bem alta por causa dos Homem-Aranha. Sim. O Tom Hanks, que ele fez algum filme também agora pra Apple. Enfim, eles estão pegando bastante ator famoso, assim, pra usar mesmo, pra chamar a atenção, tá ligado? Uhum. E aí nisso... Porque aí você vem, às vezes, pelo ator, tipo, putz, esse ator é bom, vou assistir esse filme, tá ligado? Tipo, você chama muita atenção nesse marketing. Aí você assiste o filme é bom, tem um bom roteiro, tem uma boa direção, tem uma boa fotografia, aí você já começa... A Apple TV começa a crescer no conceito como uma produtora de conteúdo, né? E aí, às vezes, tipo, já começa a mais assinantes. Então, acho que eles estão muito nessa estratégia, assim, porque eu não sei qual é a estatística, mas, assim, pra mim, do boca a boca, do que você vê na internet, pra mim, a Apple TV é dessas famosas aí, é mais fraquinha, assim, de questão de assinantes ou de gente falando sobre, né? Sim. É mais Netflix, Prime, HBO, que são as mais clássicas, estão no Fala, Disney Plus, Star Plus. Aí depois vem uma Apple, sabe? Então... Tem gente que nem lembra que ela existe, assim. Então, eu acho que eles estão realmente forçando esse marketing, tipo assim, putz, vamos fazer... chamar diretores e roteiristas, vão fazer uns bagulho bom, mas vamos chamar gente famosa pra fazer, porque aí as pessoas vão vir pelas pessoas famosas. Mas não é como se a Apple fosse passar fome, né? Com certeza. Não tá aparecendo tanto, mas ninguém vai morrer ali porque não tá vendendo filme, porque tá vendendo muitas outras coisas. Sim. Cara, eu acho que temos aqui uma boa introdução sobre o que é Palmer, para quem quiser assistir o filme que está disponível na Apple TV Plus. Agora, Yasser, fecha aí pra gente encerrar de vez esse vídeo. Vamos fechar. Bom, primeiro de tudo, eu gostaria que vocês assistissem esse filme e dissessem pra gente o que vocês acharam, porque ele é um filme que... talvez você não goste de drama, né? Mas enfim, se você gosta de drama, eu acho que esse filme ele não é muito pesado nesse gênero, então dá pra você assistir com uma certa leveza. Talvez você chore, talvez você fique emocionado e tal, mas enfim, eu acho que é um filme que vale super a pena você assistir, apesar dos spoilers que a gente deu aqui, mas eu acho que é um filme muito bom. É um filme que provavelmente eu vou reassistir também em algum tempo da minha vida aí e vou sempre recomendar pras pessoas. Então, diga aí o que vocês acharam nos comentários. E também você pode seguir o Descarrilhando, você pode seguir o Rapidinhas no Cinema e ter conteúdo muito legal aqui. A gente vai fazer vários episódios sobre filmes. Você pode recomendar filmes que a gente pode assistir, que você quer que a gente comente sobre, né? Então você pode recomendar alguma coisa nos comentários. Pode interagir com a gente nas redes sociais, porque isso é muito legal também pra criar essa comunidade aqui. Enfim, siga lá o Felipe, siga o Descarrilhando, siga o Metrô. Todos esses links vão estar na descrição. E aí você vai poder fazer parte dessa comunidade, então. Caraca, melhor fechamento impossível. Galera, é isso aí, hein? Valeu, tamo junto. Valeu, falou!